Irmãos, a Bíblia vai dizer o contexto deste texto que nós acabamos de ler, os irmãos são conhecedores da palavra, que Israel está passando por um momento delicado, espiritualmente falando, talvez se não ou um dos momentos mais difíceis de toda a existência de Israel, porque o povo de uma forma sutil, na verdade não o povo sutil, mas o adversário, o inimigo de uma forma sutil, está afastando o povo da presença de Deus. E se tem uma coisa que o diabo quer, irmãos, é nos afastar da presença de Deus. O reino das trevas, ele possui uma organização. Essa organização é invisível, é maligna e astuta. Eu não vou falar das três porque o horário não permite, mas deixa eu falar da astuta, que o diabo usa de uma forma astúcia para lutar contra o povo. A astuta do diabo, irmãos, ela é mais perigosa do que a sua ferocidade. Faz parte do projeto do inimigo usar como um jogo e esconder a sua identidade. Então, voltando ao começo da minha fala, uma das coisas que o diabo quer é nos afastar da presença de Deus. O que eu vou falar aqui não é doutrina, mas espero que você vai entender a minha linha de raciocínio. O diabo está mais preocupado de te afastar da presença de Deus do que te afastar da igreja. Porque estar na igreja não é sinônimo de estar na presença de Deus. Eu posso estar na casa dele, mais longe dele. Eu posso estar na igreja, mais longe da presença do dono da casa. Não é difícil nós sairmos aqui agora, passearmos no pátio e ver pessoas que poderiam estar sentadas aqui dentro, mas batendo papo, conversando, trocando o telefone. Não é difícil isso, eu não estou pregando contra ninguém. Mas vir na igreja não é sinônimo que eu estou na presença de Deus. Eu não estou falando que não é importante você vir na igreja. Porque se todo crente soubesse aproveitar essas 2 horas de culto, a vida de muito crente seria diferente. Essas 2 horas de culto, Deus pode cortar laço, Deus pode fechar sepultura, Deus pode mudar decreto, Deus pode, aleluia, estou sentindo Deus aqui. Quem sabe num culto como esse tem livramento para a tua casa amanhã. É num culto como esse que Deus está preparando uma semana de vitória para você e para a tua casa. Quem sabe o diabo já tinha articulado para até o final do ano você chorar. Mas num culto como esse, só 2 horas, mas quem veio cultuar, Deus quebra arco, corta a lança. Aleluia. Então, na verdade, estar na igreja não é sinônimo de estar na presença de Deus. Espero que você esteja me entendendo. E eu volto a dizer que eu não estou dizendo que não é importante você estar na igreja. Porque eu estando na igreja é bênção para quem sabe cultuar, para quem veio com propósito. Eu estou falando para quem veio com propósito. Eu não vim ver com todo respeito quem vai cantar. Eu não vim aqui só porque eu vou pregar. Eu não quero saber se eu gosto de A ou gosto de B. Eu vim aqui entregar o que é de direito dele e receber o que ele tem para me dar. Se todo crente souber entender isso, a vida de muito crente seria diferente. Porque num culto como esse, a minha adoração, preste atenção no que eu vou dizer, porque eu sinto de Deus aqui. A minha adoração pode não só mudar a minha sentença, a minha vida, a minha história, como de alguém que está sentado do meu lado. Você sabia que tem pessoas que sentam do teu lado, que talvez você nem sabe, mas está angustiado, oprimido, debaixo de remédio controlado, desenganado por médico. Quem sabe a situação está de ponta cabeça, mas tu sabia que a tua adoração, Deus pode quebrar o grilhão na tua casa e da casa do teu irmão que está sentado do teu lado? Você sabia que o teu glória, Deus pode mudar a sentença do teu vizinho? Receba a profecia. Você sabia que a tua adoração, Deus pode quebrar cadeia, abrir cadeado e dar libertação para a casa de quem está sentado do teu lado? Eu não quero te motivar a dar glória, porque só dá glória quem tem glória para dar. Mas se eu fosse você, eu dava glória melhor do que esse que você deu. Lembra de Paulo e Silas na prisão? A Bíblia vai dizer que eles apanharam açoitado, machucado, presos no cárcere interior. O lugar mais escuro da cadeia. Vergalhões nas costas, no corpo, machucados, sangrando, doloridos, os pés amarrados no tronco. Mas a Bíblia diz que meia-noite. Eu não sei se Paulo olhou para Silas, Silas olhou para Paulo, mas alguém teve uma ideia. Vamos cantar. Quando começou a cantar, a terra começou a tremer. Quando a terra começou a tremer, cadeado começou a abrir.
Quando o cadeado começou a abrir, corrente começou a cair. Quando o cadeado começou a cair, corrente cair, porta foi se abrindo. E detalhe, não foi só na vida dos dois, foi na vida de todo mundo que estava no lugar. A tua adoração vai ter milagre na casa de quem está sentado do teu lado. Aleluia! Estou sentindo Deus aqui. Vou pegar um gancho na palavra do nosso pastor. Estou arrepiado aqui. Israel está sendo governado por Acabe. Acabe, diz o texto, que dentre os títulos que a Bíblia vai dar para ele, ele ganha o pior título que ele poderia ter recebido. A Bíblia vai classificá-lo como o pior rei de Israel. Ele foi o 7º rei daquela nação, reinou por 22 anos, ganhou esse título de pior rei de Israel. Foi ímpio, mau, idólatra, perverso e, para não bastar, ele permitiu a propagação e a adoração a Baal em Israel. Tem uma frase que vai dizer que quando nós não tomamos cuidado, é perigoso o que está ruim ficar pior. Aqui nós podemos enquadrar isso, porque o texto vai dizer que além dele ser ruim, ser mau, ele ainda casa com Jezabel. O que era ruim, ficou pior. Jezabel, a história vai dizer que ela era sacerdotisa no templo de Baal. Ela era filha do rei dos Sidônios. Ela influenciou Acabe a construir um templo para Baal dentro de Israel. Quando o templo está pronto, ela traz os profetas da sua terra, os profetas de Baal, para reinar com ela, governar com ela. O texto diz que quando o templo está pronto, a história vai dizer que ela começa a anunciar, a propagar uma aberração em Israel. Preste atenção, irmãos, pode parecer forte o que eu vou dizendo. Pode parecer que alguém diga assim, mas isso nunca vai acontecer. Mas se nós não vigiarmos, o inimigo na sua astutícia, ele é mais perigoso do que na sua ferocidade. Ela começa a pregar o seguinte: reconhecemos que o Deus de vocês, o Deus de Israel, foi grande, foi libertador, foi provedor. Sabemos que o Deus de vocês quebrou Faraó e o Egito. Sabemos que o Deus de vocês vos tirou de lá com mão forte. Sabemos que o Deus de vocês vos conduziu pelo deserto, abriu o mar vermelho, fez vocês atravessar o Jordão, mandou maná, roupa crescia no corpo, sapato crescia no pé. Ela usando a palavra. A história diz que ela usando a palavra, ela diz assim: mas eu tenho uma notícia para dar para vocês. O Deus de Israel não existe mais. O Deus de Israel é morto. O Deus de Israel morreu. Eu sei que vocês podem ficar tristes, mas fica tranquilo que eu vou vos apresentar um novo Deus, Baal. Fica tranquilo que é Baal que faz a sua semente crescer. É Baal que abençoa a sua terra. É Baal que faz a sua semente germinar, frutificar e você escolher. É Baal que manda a provisão para a sua mesa. É Baal que manda a provisão para a tua casa. É Baal que cuida de vocês. Baal manda água para cuidar da vossa terra. Preste atenção, irmão. E isso foi minando o coração e a mente dos mais fracos. E quando o diabo pensou, nós conseguimos, chega Elias. Deus sempre vai ter uma trombeta para tocar. O reino pode estar de ponta cabeça, mas Deus sempre vai ter alguém para dizer: assim diz o Senhor. Esse homem se apresenta, irmão, detalhe, se apresenta numa época que não estava fácil ser profeta, não. Nunca foi fácil ser profeta. Profeta, nunca foi fácil ser profeta. Mas nessa época estava difícil, porque a história vai dizer que Jezabel mandava prender, bater e matar profetas do Senhor que profetizava contra a sua casa e o seu reinado. Mas esse homem aparece no meio do anonimato. A Bíblia começa dizendo que apresentou-se Elias o tisbita. Se você estiver com a sua Bíblia aberta no capítulo 17, o verso 1, você vai achar isso. Chamado de tisbita por causa da terra que ele veio, da terra de Tisbe. Uma terra desconhecida, um homem desconhecido, sem expressão, de uma família desconhecida, mas para fazer uma grande obra. Aqui eu aprendo uma coisa: Deus não precisa de medalhão para o nome dele ser glorificado. Desculpe do que eu vou dizer, eu tenho pavor de gente metida, irmãos. Desculpe da minha liberdade. A pessoa ser metida da porta da igreja para fora é feio, mas é lá fora. Mas ser metido no reino porque canta, ser metido no reino porque toca, ser metido no reino porque prega. Mas eu tenho uma notícia de Deus: a glória é dele, a casa é dele, o poder é dele. Deus não precisa de medalhão para o nome dele ser glorificado, não.
Se você toca é para a glória dele, se você canta é para a glória dele, se você prega é para a glória dele, se você trabalha no ministério é para a glória dele. Tem gente que se acha no reino, meu irmão, mas sabe quem é o culpado disso mesmo? Eu e você, que fica dando ibope para estrelão, fica dando ibope para os intergalácticos da fé, correndo atrás, implorando o ar. Fica tranquilo, a paz do Senhor não quer me dar, fica com a tua que eu fico com a minha. Oh glória, o sangue que derramou na cruz por você, derramou por mim também. O céu que você vai, eu estou lutando para chegar lá também. Você pode dar um glória por esta palavra. Lembra de João Batista, irmão? Lembra de João Batista? Foram tentar fazer uma pirracinha com João Batista. Chegaram em João Batista e disseram assim: sabe por que está faltando gente no culto seu aqui no deserto, João? Porque aquele que você nos apresentou no Jordão está arrastando multidão, viu? Você pregou a vida inteira que não era para fazer, não era para se assentar, não era para andar junto, pois ele está sentando, comendo e andando junto com o pecador. Ele está arrastando multidão. É por isso que está faltando gente aqui no teu culto, João. Quando pensaram que ia espetar João, invejar João, cutucar João, João disse: eu nunca disse para vocês que eu sou alguma coisa. Eu sempre disse para vocês que a única coisa que eu sou no reino é amigo do noivo. E o amigo do noivo não tem direito da noiva. A única coisa que ele tem direito é cuidar da noiva e entregar a noiva para o noivo. E eu quero dar uma notícia para vocês que pensaram que vão deixar eu invejado do Messias. Eu tenho uma notícia para vocês: convém que ele cresça e que eu diminua. Quem tem glória dá glória, quem tem aleluia dá aleluia. A glória é dele. Tem talento, mas é metido. Tem talento, mas é soberbo. Tem talento, mas é arrogante. Mas Deus tem os remanescentes que ele vai levantar. Mas vamos para frente que o horário é curto, irmãos. O texto vai dizer que Elias chega, irmãos, e Elias chegou dizendo assim, ó, irmão, presta atenção aqui. Olha como Elias se apresenta para Acabe. Vive o Senhor. Sabe por que ele disse vive o Senhor? Porque estavam pregando em Israel que Deus tinha morrido. Mas ele chega na contramão dizendo vive o Senhor. Alguém pergunta, está vivo ou está morto? Que está falando que está morto? Acabe diz, está morto. Elias diz, não, está vivo. Está tão vivo que eu estou aqui. Está tão vivo que eu estou de pé. Está tão vivo que você está adorando. Está tão vivo que ele cuida da tua casa. Está tão vivo que ele vai te renovar. Ele está vivo. 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 O hino é claro. Só podemos confiar no amanhã porque ele vive. Eu posso crer. Vive o Senhor. Aí ele diz assim, ó, cuja presença eu estou. Sabe o que ele está dizendo? Eu não sei na presença de quem vocês estão andando, mas eu sei quem me trouxe até aqui. Que não vai cair chuva do céu. Irmão, tem que ter o calibre muito grosso. Ele chega e diz, ó, vive o Senhor, cuja presença eu estou. Que não vai cair chuva do céu e nem orvalho da terra. Porque preste atenção, no tempo da escassez de água em Israel, a terra se encharcava, há quem diga, na noite por causa do orvalho. Mas o profeta, quando chega com a palavra de Deus, ele chega varrendo tudo e fechando tudo quanto é torneira. Só vive o Senhor, cuja presença eu estou, que debaixo da minha palavra não cai chuva do céu e nem orvalho da terra. Quando ele bateu o saldo, o céu falou, puxa o saldo dele aí. Ó, tá bufando, então serra. Serra, porque meu servo tem crédito aqui em cima. Santo! Não, como é bom estar debaixo da mão, da boca de um homem de Deus. Eu fui pregar numa cidade chamada Eldorado, no Mato Grosso do Sul, Campo Grande. Tu desce em Campo Grande, melhor dizendo, e vai até Eldorado, Mato Grosso do Sul. Saí de casa e deixei a Sheila com as duas crianças indo para o hospital porque os dois estavam passando muito mal. Meu pai no carro da frente me levando para o aeroporto para me pegar o voo e a minha esposa, na época morávamos em São Paulo ainda, a minha esposa no carro de trás cedo indo para o pronto-socorro com os meus filhos. Paramos num farol, ela parou no carro de trás, atrás da gente. Falei pro meu pai, pai, quer saber de uma coisa? Eu não vou pregar não. A igreja lá tem homem de Deus, tem profeta, Deus vai usar outras pessoas, eu não vou não. Eu disse, mas você vai fazer o quê? Eu vou ficar porque eu vou com a Sheila para o hospital levar as crianças. Ele falou, não, vai lá rapaz, faz o que você tem que fazer, deixa que nós ajuda ela aqui. Vou te levar no aeroporto, quando eu voltar, eu vou com a sua mãe onde ela estiver e a gente ajuda ela aqui. Aí eu falei assim, mas eu acho injusto eu pegar avião, descer em aeroporto, andar de carro, se hospedar em hotel, participar de um culto abençoado e a minha esposa com duas crianças num pronto-socorro e eu aqui viajando para pregar. Meu pai falou, faça o que você tem que fazer e deixa que o resto a gente cuida aqui. Me levou para o aeroporto, mas eu com a cabeça em casa. Entrei no avião, com a cabeça
cabeça em casa. Viajei com a cabeça em casa, cheguei na cidade com a cabeça em casa, cheguei na igreja, mas estou com a cabeça em casa. Sentado do lado do pastor daquele campo, com a cabeça baixa. Quem estivesse olhando para mim ia pensar assim: ah lá, o pastor está em espírito de oração para Deus falar com a igreja. Eu estava em qualquer lugar, menos ali. De repente alguém apertou o meu joelho. Quando eu abri os olhos era o pastor. Ele se inclinou, percebi que ele queria falar comigo. Eu debrucei na cadeira, ele colocou a boca no meu ouvido e disse assim: assim te diz o Senhor. Cuida do que é meu aqui, que eu saio daqui, visita a tua casa lá agora. Irmão, para resumir, acabou o culto, eu liguei para a Sheila, falei: Sheila, como é que está aí? Mas tranquilo, cheguei lá, não tinha ninguém na frente, fomos os primeiros a ser atendidos, o remédio já fez efeito e as crianças estão dormindo. É Deus dizendo: me adora aqui que eu cuido da tua casa lá. Receba esta palavra, receba esta palavra. Deus está cuidando da tua casa, Deus está provendo na tua casa. Levanta a mão que eu vou profetizar. Não vai faltar sapato nos teus pés, não vai faltar veste no teu corpo, não vai faltar o pão na tua mesa, não vai faltar saúde no teu corpo, não vai faltar azeite sobre a tua cabeça. Receba o peso desta palavra. Mas volta aqui, irmãos, volta aqui por causa do horário. O texto vai dizer que quando ele acaba de lançar a palavra, capítulo 17, verso 2, o texto diz assim: e veio a palavra do Senhor a Elias dizendo, ele mandou, e o céu diz para ele: agora sai daqui agora, vai-te daqui e esconde-te. Verso de número 3, vai-te e esconde. Deus falou 3 coisas para ele no verso 3. Vai, se esconde e é no querite. Sabe o que Deus estava dizendo no vai e se esconde? Deus estava dizendo: Elias, sai de cena que agora quem vai apresentar-se aqui sou eu. Se esconde que é eu que vou me apresentar aqui. Mas eu me esconde aonde? É no querite. No querite? Puxa vida, tanto lugar para mim me esconder, o Senhor está mandando eu ir para o querite. É para o querite. Querite, meu irmão, é um lugar onde Deus nos ensina aquilo que Ele quer. Querite é lugar onde Deus faz do jeito que Ele quer. Não é fácil passar pelo querite. Não é fácil passar pelo... Mas Deus falou assim: vai no querite. E ele chega no querite. O texto vai dizer que quando ele chega naquele lugar, o texto diz que a provisão chegou. E eu gosto disso, irmão. Eu acho bonito isso aí. O texto diz que quando ele chega naquele lugar, a água tinha do rio, mas e a provisão? Mas Deus já tinha um garçom. Agora, segura o teu glória aí. Se você entender minha linha de raciocínio, pode responder com glória. Se está passando por tempo de escassez, aonde tinha carne de manhã e à tarde? Segura aí, segura aí. Da onde vinha a carne de manhã e à tarde, sendo que o reino estava passando por escassez? Um comentarista falou algo que eu gostei. Não é doutrina, mas eu gostei e vou compartilhar com os irmãos. Um dos lugares provável onde o corvo achava a carne era na despensa de Acabe. Acabe endemoniado e o corvo pescando nele e levando para o profeta. Deus vai suprir a tua necessidade. Irmãos, Deus estava trabalhando em Elias. Porque no capítulo 18, Deus tinha algo para ele muito grande, então Deus já estava preparando ele no 17. Querite quer dizer Shavat. E Shavat, traduzido para o português, é lugar que Deus corta e coloca do tamanho certo. Não é fácil isso, irmão. Ser profeta é gostoso, mas ser cortado, moldado, modelado, poldado para caber. Sabe por que tem gente que não se encaixa? Porque não deixa Deus podar. Não quer ser modelado. Irmãos, quanto tempo leva para se formar um obreiro? Quanto tempo? Eu não sei dizer aos irmãos quanto tempo leva. Eu só sei de uma coisa: cada um tem a sua escola, cada um foi matriculado numa série. Eu sei a série que eu estou passando. Eu tenho 44 anos de vida, prego desde os 14, fazem 30 anos que eu viajo pregando a palavra de Deus. Tenho muita coisa para aprender, mas uma coisa eu já aprendi: não é fácil chegar no céu. Isso eu já aprendi. Agora, uma coisa eu sei, irmãos, eu nesses 30 anos viajando, com certeza eu já devo ter dito, com certeza eu já devo ter dito, mas eu não me lembro, mas eu já vi muitos pastores dizendo que a primeira igreja nossa é a nossa casa. Não é, irmãos? E é verdade. Agora, uma coisa é falar, outra coisa é viver. Quando Deus me levou para Catanduva, alugamos um salão com 150 cadeiras, mas na igreja só tinha minha esposa e meus 2 filhos sentados, 147 vazios e 3 ocupadas. Um dos maiores desafios do meu ministério, irmão, foi eu olhar para minha casa, olhar para os meus filhos e dizer: eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. Puxa vida, que dificuldade. Falar para a multidão é gostoso, dá nervoso, mas depois que você solta na banguela, Deus leva.
Agora, falar para três que você passou o dia inteiro, um dia o João cutucou a Sara, ou a Sara cutucou o João, pastor André Bueno. Eu não sei quem cutucou quem, mas eu estou acima do púlpito, falei para o João assim, João, ou você para, ou você vai apanhar. A Sheila olhou para mim e falou, filho, aqui ele é o irmão João. Puxa vida. Mas para não deixar a peteca cair, eu falei, aqui você é o irmão João, mas quando acabar o culto lá fora, você é o João, eu converso com você. E Deus falando, a minha glória está naquele lugar. Aquele lugar vai ficar pequeno. Eu estou contigo naquela cidade. Prepare um glória, meu irmão. Os 8 anos se passaram. Deus permitiu 6 portas ser abertas e o nome de Deus ser glorificado naquele lugar. Muito mais do que isso nos fará o Senhor. Muito mais do que isso nos fará o Senhor. Agora eu já quero pedir para toda a igreja que se a oração de um justo pode muito seus efeitos, e uma igreja lotada dessa, se Deus permitir e não voltar, o ano que vem, com a bênção do nosso ministério, do nosso pastor, nós vamos começar a levantar um tempo próprio e você vai estar junto. Ué, diminuiu glória por quê, irmãos? Tem que passar pelo quê? Quanto tempo para formar um obreiro, irmão? Desculpe do que eu vou dizer. Tem lugares que de membro vai a pastor, de banco vai a púlpito. Por isso que não se encaixa, com pouco tempo do ápice vai ao nada. Não foi moldado, não foi treinado, não foi modelado, não foi trabalhado, cortou caminho, correu tanto que chegou lá na frente, esqueceu qual que era a mensagem. Agora preste atenção no que eu vou dizer aqui, irmãos. Preste atenção. Eu fui pregar eu posso falar porque o testemunho é louvável. Fui pregar em São Bernardo do Campo. Quando eu cheguei naquela cidade, na igreja, a igreja lotada, o estacionamento, que eu embiquei, um irmão olhou assim, a placa do carro, olhou para mim e falou, pastor Isaías, a paz do Senhor. Abriu o portão, falou, pode entrar. O senhor quer que eu estacione? Aí eu olhei assim, não tinha lugar para estacionar, só cabia um carro. Mas aqui só cabia, eu pensei rápido, né? Eu falei, irmão, mas eu vou estacionar onde? Ele falou, aqui. Então deixa que eu coloco. E eu coloquei. O senhor quer ficar com a chave se for atrapalhar? Ele falou, aqui não atrapalha, até porque o senhor é o último. Aqui todo mundo sai por lá, fica tranquilo. Pode fechar o carro do senhor e leva a sua chave. Que educação. Aí falei, posso levar a chave? Pode levar. O senhor quer que eu te acompanhe até o altar, ou o senhor permite que um diácono leve o senhor? Eu falei, irmão, o senhor fica tranquilo que eu sei o caminho, mas se o senhor quiser me levar, não, eu faço questão. Chegou lá na frente, me apresentou para o pastor. Pastor Isaías chegou. Pastor, fica à vontade, a casa é do senhor. Que respeito. Acabou o culto, o pastor nos levou para jantar. Estamos acabando de jantar. Quando eu olhei nas escadarias do lugar, chegou um rapaz. Quando eu olhei, falei, o rapaz da portaria da igreja. Falei, pastor, olha o diácono do senhor lá, o cooperador, não sei. O pastor virou para trás e falou, o irmão fulano. Ô, irmão, faz favor, como é que o senhor está? Estou bem, pastor. E o senhor bem também? Quer sentar conosco? Ele falou, pastor, aquela família já está me esperando. O senhor não repara de eu sair daqui e sentar lá? Não, fica em paz. Quando ele virou as costas, eu olhando para ele, falei, pastor, que educação. Parabéns pelo obreiro do senhor. Falei, não é obreiro não. Ah, não é obreiro? Não. Ele está ajudando o auxiliar. Irmão, você já viu esse cargo? Ajudante de auxiliar. Ele está ajudando, irmão Erasmo, ajudando o auxiliar. Se ele for aprovado, aí ele vai auxiliar. Aí eu falei, eu não sei como é que o senhor julga isso, mas para mim ele já está aprovado. Não, é menino bom, ele é o juiz aqui da cidade. Juiz da cidade? Desculpe do que eu vou dizer, irmão, dependendo do lugar, já estava sentado no púlpito. Aqui, cargo, patente alta é da porta para fora. Para dentro é quem Deus põe, quem Deus levanta, quem Deus chama. Tem muita gente chegando em lugares por amizade, por currículo, por patrimônio, mas eu fico nessa fiação, o que é teu, ninguém toma o que é teu. Fica no lugar que Deus te colocou. Vai pro Querite, vai ver quanto é que custa para tu saber. Irmão, volta aqui. Ele chega no Querite. Quando ele chega no Querite, a provisão chega junto. Tinha horário, viu, irmão? Cardápio com horário marcado. Carne fresca de manhã, carne fresca à tarde. Carne fresca de manhã, carne fresca à tarde. É Deus dizendo, eu mandei para o Querite, mas eu vou suprir. Deixa eu abrir um parênteses aqui, irmão. Fui pregar numa cidade, o irmão chegou em mim e falou assim para mim, pastor, eu comprei um terno. Cheguei na loja, olhei para o terno e falei, que terno lindo. Eu quero ele para mim. Comprei o terno. Mas o senhor acredita que eu comprei o terno, fiz a barra, mas nunca usei? E eu olhando para o senhor, Deus falou comigo, dá o terno para ele. Aí eu tinha ganhado 3, pastor Flávio. Eu pensei, falei, Senhor, se foi o senhor que usou mesmo ele, me perdoa. Mas eu vou dar uma murmurada santa aqui. Eu ganhei 3, o senhor está mandando dar o 4º, eu agradeço. Mas eu não estou precisando. Ele falou, pastor, é lindo. Amanhã o senhor vai pregar de manhã aqui, eu trago para o senhor. Quando ele trouxe, irmão, vou olhar aqui para ver se não tem nenhum com uma cor igual. Um verde
verde modelinho dono da Havan. Eu olhei pro terno e falei, pastor, que coisa linda, dá uma olhada aqui, ó. O senhor pregando num grande congresso com um desse aqui. Eu olhei pro terno, eu sorri, mas pensei, nunca, com todo respeito à cor, mas aquele era muito cheguei, irmão. Eu olhei para ele e falei, varão, muito obrigado. O senhor gostou? Gostei. Gostou mesmo? Gostei. Que corte bonito. Eu falei, não vou mentir. Eu não vou falar que eu gostei da cor. Eu falei, mas que corte bonito. Uma coisa chique. Esse Deus mandou dar para o senhor. Peguei o terno, guardei, pus no porta-mala. Deus abençoe. Entrei no carro, estamos voltando para São Paulo. Na época eu morava em São Paulo ainda. Estou voltando com a minha família em São Paulo. Passando por uma determinada cidade, tem uma irmã que nós amamos muito ela em Cristo. Falei para minha esposa, vamos passar aqui na cidade e dar uma paz do Senhor para a irmã? Vamos. Quando chegamos na casa da irmã, a irmã veio nos atender. A irmã falou assim para mim, ô pastor, como Jesus está trabalhando na minha casa. Meu genro assiste o Senhor todo dia. É fã do Senhor. Falou, o senhor sabe que ele aceitou Jesus, desceu as águas, agora está querendo ser obreiro. Chegou em mim e falou assim, eu vou comprar um terno. Eu quero um terno. Ela está falando quem é que chega? O genro. Ela falou aqui, ó quem está aqui em casa. Pastor Isaías da família. Ele veio, me abraçou, falou, ô pastor, eu ainda vou pregar junto com o senhor. Falei, em nome de Jesus. Ele falou assim, eu não sei se minha sogra falou para o senhor, eu desci as águas do batismo. Se Deus me ajudar, eu quero ser um obreiro. Estou até falando para minha sogra e para minha esposa, assim que eu receber o meu primeiro pagamento, eu quero comprar um terno. Já sei até a cor, eu quero um terno verde. Deus está dizendo, fica no lugar que eu te coloquei, que eu vou mandar provisão na tua casa. Falei, irmão, fica tranquilo. O Espírito de Deus falou comigo na hora, eu não dei para você, você só foi o peixe para trazer. Abre o porta-mala, peguei e falei, tá aqui, ó. Falei, para mim, que cor linda. Deus dizendo, eu vou prover na tua casa. Receba a profecia, eu vou prover na tua casa. Eu vou prover no teu mantimento. Eu vou prover na tua despensa. Eu vou prover no teu guarda-roupa. Eu vou visitar a tua sapateira. Eu não estou falando para quem acha. Eu estou falando para quem crê. Quem crê vai ver a glória de Deus. Receba na área em que você necessita. Talvez o que eu preciso é nada para você, mas talvez o que você precisa é muito para você. Deus está dizendo, a chave dos cofres da terra está nas minhas mãos. Ande remanso, alabachore calabai. Não estou pregando doutrina da prosperidade não, mas se ele é dono do ouro e dono da prata, receba a profecia. Deus tem carro, Deus tem casa, Deus tem o que você precisa. Receba. Vai para o Querite. Quando chega no Querite, irmãos, o texto diz que Deus sustentando ele, resumindo por causa do horário, Deus sustentando ele, o Querite seca. Mas quando o Querite seca, Deus chega nele e diz assim, Elias, levanta acampamento e vai para Serepta, porque eu já levantei, preparei uma viúva para cuidar de você lá. Irmãos, olhe o caminho que Deus fez esse homem trilhar. Preste atenção aqui. Deus pega esse homem do anonimato, leva ele para o palácio, do palácio leva ele para o deserto, e do deserto leva ele para Serepta. Do nada ele aparece no palácio profetizando contra a casa de Acabe. Do palácio, na hora, mas não deu 2 minutos de palácio, ele já desce para o deserto. E quando seca o Querite, Deus manda ele para a casa da viúva, na cidade de Serepta, território pagão do território de Sidom. Irmãos, era Deus trabalhando em Elias, porque o capítulo 18 estava para chegar. Todo judeu ortodoxo, conservador, há quem diga que levantavam as mãos de manhã e eles diziam, Jeová, eu te agradeço. Preste atenção nisso, irmão. Eu te agradeço porque eu não nasci mulher, não sou estrangeiro, não sou viúva e nem leproso. Todo judeu conservador de manhã erguia as mãos e dizia isso. Eu te agradeço, Jeová, porque eu não nasci mulher, eu não sou estrangeiro, não sou viúva e nem leproso.
pois Deus vem na contramão, manda ele ir na casa de uma mulher estrangeira, viúva, e comer na mão dela. Olha, irmãos, essa mulher vai sustentar o profeta numa dieta de azeite e farinha por 1 ano e meio. 1 ano e meio, farinha e azeite. Agora preste atenção, nós lemos aqui, e eu chego no texto que nós lemos. Quando ele chega na porta da entrada da cidade, ele vê essa mulher pegando uns cavacos. Era tão pouco que o texto diz que ela só pegou 2, porque se o fogo fosse alto, secava o que tinha. Ela pegou 2 cavacos. Ele entrou na cidade, sentou, olhou para a mulher e disse: mulher, me traz uma vasilha com água. Esse homem era ousado demais, irmão. Ela olhou e disse: só um minutinho, senhor, que eu já estou indo buscar. E ela educada. Quando ela foi buscar, ele disse: mulher, me traga um bolo pequeno. E quis escolher o tamanho ainda, irmão. Você me traz um bolinho pequeno para mim comer também. A mulher disse: puxa, agora já não vai dar. A água eu até trago para o senhor, mas o bolo eu não tenho. Eu tenho só um pouquinho de farinha na panela e de azeite na botija. O senhor percebe que eu estou pegando só 2 cavacos, que eu vou acender um pequeno fogo para não acabar de sumir na panela o pouco que eu tenho. Eu vou fazer um bocado para mim e para o meu filho. Eu como um pouco, ele come outro e vamos esperar a morte. Nós não temos não. Mas ele não arriou não. Ele olhou e falou: não, vai lá e faça do jeito que você falou o começo da tua fala. Vai lá, faz, eu quero pequeno, traz primeiro para mim, o que sobrar come você e o vosso filho. Porque assim diz o Senhor: não vai faltar farinha na panela. Receba porque é profético. E nem azeite na botija. Até que Deus... Irmão, agora... Pensa comigo aqui, irmãos. Toda vista tem um ponto, todo ponto tem uma vista. No meu ponto de vista. Como que aquela panela enchia de farinha, irmão? E como que a botija enchia de azeite? A mulher levantava de manhã e dizia: quando a gente foi deitar não tinha nada. O que nós vamos fazer agora? Abriu a panela? Não, mas tem farinha. Azeite. Farinha, azeite. No fim da tarde, quando ela fazia o último bocado, quem sabe ela falava para o profeta e para o filho: acabou. Amanhã nós não sabemos o que tem. Mas quando ela ia dormir, o céu descia. Na panela, farinha. Na botija, azeite. Ela levantava, mas dormimos sem farinha, tem farinha. Dormimos sem azeite, tem azeite. Tem farinha de manhã, farinha à tarde. Azeite de manhã, azeite à tarde. Mas a noite acabou, mas de madrugada o anjo... 1 ano e meio, irmão. 1 ano e meio de provisão. A pergunta é: não tinha viúva em Israel não para Deus abençoar? Não tinha viúva em Israel para Deus abençoar? Mas sabe quando Jesus vai dar a resposta? Quando ele entra em Nazaré, na sinagoga, num sábado de manhã. O texto vai dizer que quando ele entra de manhã na sinagoga, existiam 3 cadeiras no altar. Era a cadeira do presidente, a cadeira do ministro do culto, e a do meio era a cadeira do Messias, que ficava vazia esperando o Messias chegar. Presidente, ministro, Messias vazio. Presidente senta em uma, ministro do culto em outro, e a do meio é do Messias. Quando Jesus entrou aquele dia na igreja, o ministro do culto disse: a palavra está com esse moço aí. Não, a palavra não está com ele, a palavra é dele. Ele entrou e disse: hoje quem vai falar aqui sou eu. A oportunidade está com o Senhor. Quando ele pega o livro de Isaías, que ele abre o livro, diz: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar. Ele fecha o livro, coloca de lado, vai lá, senta na cadeira e diz: hoje se cumpriu essa escritura. Eu cheguei para cuidar da cadeira. Você ficou contente, mas Nazaré não ficou não. Sabe o que fizeram com Jesus em Nazaré? Expulsaram ele não da sinagoga, da cidade. Quando foram tentar consolar Jesus, disseram: oh Senhor, expulsaram o Senhor não é só da tua casa, mas da cidade. Jesus disse: fica tranquilo, o profeta não é bem quisto na sua casa. Aí ele responde o texto de 1 Reis, capítulo 17. Lembra do tempo de Elias? Não tinha viúva em Israel não, mas eles rejeitaram. Porque eles rejeitaram, Deus foi abençoar uma mulher de outra cidade. Eu queria ficar em Nazaré,
mas já que me expulsaram, eu sei para onde eu vou. Sabe onde ele foi? Cafarnaum. Alguém mais tarde vai dizer assim, eu não sei o que Jesus tem em Cafarnaum, que Cafarnaum virou o palco dos milagres dele. Ele só faz milagre em Cafarnaum? É claro, Cafarnaum abriu a porta e deixou ele entrar. Se você abrir a porta, ele vai entrar. Jesus ali, ele explica isso. Nazaré deixou de receber porque não quis, deixou de receber porque não quis obedecer. Cafarnaum recebeu e prosperou porque obedeceu. Aí o texto diz que quando ele está na casa da viúva, parece que tudo está bem. Presta atenção, irmão. Aos olhos humanos está tudo bem ou não está? Provisão na panela, provisão na botija, provisão na casa. O mundo passando por uma escassez, mas na casa da viúva não faltava nem farinha, nem azeite, nem farinha. Certo? Errado. Porque agora Deus não ia tratar só com Elias. Deus ia tratar com a viúva. Sobrou para todo mundo, irmão. Aonde Elias chegasse, ele ia prosperar, porque ele estava debaixo da palavra. A viúva foi mais bem sucedida. Ela, na verdade, recebeu a provisão do que o profeta. Na verdade, a provisão estava com o profeta. Ela foi uma bem-aventurada de ter recebido o profeta. Para ela estava tudo tranquilo. O filho está bem, não está faltando. Qual é a mãe que não quer ver o filho sustentado? O filho está bem, está comendo, está dormindo. O homem de Deus está na minha casa, não está faltando nada. Mas o céu olhou. O céu disse assim, ô minha senhora, eu estou parafraseando, viu, irmão? Ô minha senhora, eu não quero ser só o seu provedor, não. Eu vou ser o seu salvador também. Um dia o menino passa mal e morre. Ela vai falar com o profeta. Ela diz, profeta, porventura eu fiz algum mal para você trazer mal para minha casa? Perceba que quando estava tudo bem, deu até quarto para o profeta. Mas quando apertou, a primeira coisa que ela quis chutar foi o profeta. Era Deus dizendo para ela, eu não quero ser só o seu provedor. Eu quero ser o seu salvador. E às vezes, irmão, para Deus fazer isso, o aperto tem que chegar. Não deixa você que está me assistindo da tua casa, ou quem sabe do plenário, que está afastado da igreja, dos caminhos do Senhor, ou ainda não aceitou a Jesus, não deixa a noite chegar na tua casa para você reconhecê-lo como Salvador. É gostoso vir num culto, cantar, ouvir a palavra, receber a palavra e levar para casa. Mas melhor do que tudo isso, não é só o provedor, mas é o Salvador. O filho morre, o profeta cata a criança, já estou encerrando. O profeta cata a criança, leva para o seu quarto, deita a criança na cama, e o texto vai dizer que ele se estende sobre a criança por 3 vezes. Boca no boca, olho no olho, peito com peito, barriga com barriga, mão com mão, suspira no nariz do menino e levanta. E o texto vai dizer, e orou Elias. Deita de novo, o mesmo procedimento, levanta novamente e orou Elias. De repente ele deita a 3ª vez e quando ele levanta o menino volta. Segura o glória, irmãos. Segura o glória. Eu não vim aqui acabar a mensagem que Deus colocou no meu coração agitando as águas. Nada contra. Eu não vim aqui 5 minutos finais dar umas gritadas aqui para você saltar, pular e saltitar. Nada contra. Eu não vim aqui agitar as águas porque as águas já estão agitadas. Eu só quero dizer uma coisa para os irmãos. Quando o menino voltou, ele devolve o menino para a mãe. Aí o texto vai dizer que a mãe reconheceu. Agora eu sei. 1 ano e meio comendo farinha e azeite, sem faltar nada, ela nunca reconheceu. Mas quando o profeta devolve o menino vivo, ela diz, agora eu sei que Deus é na tua vida e a palavra dele é na tua boca. Levanta a mão que eu vou profetizar. Deus vai repreender o espírito da morte da tua casa, o espírito da enfermidade mortal, o mal súbito, eu repreendo pelo poder da palavra na tua e na minha casa, na tua e na minha família, em nome de Jesus. Eu não quero criar sensacionalismo, mas eu quero ser boca de Deus para a tua vida. Leve vida e salvação para a tua casa. Leve vida e salvação para a tua casa. Se você crê, receba a 3ª vez. Leve vida, salvação para a sua casa. Quem crê, recebe. Tua casa não será referência de forma negativa.
O pecado não destrói o teu matrimônio, o vício não destrói os teus filhos, o adultério não se anda na tua casa. O que o mundo quer implantar nas famílias não vai entrar da nossa porta para dentro. Eu profetizo, a tua casa é abençoada, a tua família é abençoada, e se você crer, receba geração abençoado. Quem pode dar um glória por esta palavra? Olha, irmãos, pena que eu não sei cantar, porque se eu soubesse cantar, eu ia cantar aquele hino, a bênção. Que a bênção te acompanhe até 1000 gerações, os teus filhos, os filhos dos teus filhos, por detrás, por diante, aonde você pisar, aonde tu pôr a mão, tua família, que a bênção de Deus acompanhe a tua casa, que a bênção de Deus repouse sobre a tua família, que a bênção de Deus repouse sobre a tua geração. Eu estou profetizando, quem sabe você nem mãe é ainda, ou pai, mas eu já declaro bênção sobre os teus filhos. Quem sabe você ainda nem casou teus filhos, mas eu já profetizo bênção de Deus para os seus netos, bisneto, tataraneto. Prepare um glória, a bênção de Deus vai repousar na tua casa.